Exatamente às 3h47 da manhã de terça-feira, 15 de outubro de 2024, o veterano caminhonista Mike Sullivan fez marcha atrás com seu caminhão de 18 rodas para uma área de serviço de caminhões abandonada na Interestatal 35, perto de Austin, Texas. Tinha exatamente 45 minutos para transferir 17 milhões de dólares em dinheiro do cartel mexicano do seu reboque para uma carrinha que o esperava, antes que o sistema de rastreamento GPS voltasse a ficar online. As câmeras de segurança tinham sido desativadas semanas antes por alguém que sabia exatamente como o sistema funcionava. Ao amanhecer, Mike tinha desaparecido completamente, deixando para trás apenas o seu caminhão vazio e um rastro que confundiria os agentes federais durante anos. O homem que tornou tudo isto possível era um caminhonista de 55 anos que tinha perdido tudo durante a pandemia. Mas esta história não começou com um pai desesperado a roubar milhões. Começou 18 meses antes, quando Mike Sullivan descobriu que a sua rota regular de transporte estava a ser usada para transportar mais dinheiro do que a maioria das pessoas vê em toda a vida. Antes de o guiar pela história completa, tenho apenas um pequeno favor a pedir. Certifique-se de subscrever o canal. Carregue no botão de gosto e diga-me nos comentários de que cidade está a ver. É sempre incrível ver até onde este público está a chegar. Agora, vamos voltar à história. Mike Sullivan tinha sido o caminhonista mais fiável da América durante 30 anos. Era dono da Sullivan Trucking, uma pequena empresa com 4 caminhões que prestava serviços em rotas pelo Texas e no Centro-Oeste. Os seus motoristas confiavam nele completamente. Os seus clientes classificavam o seu serviço como excepcional. Nunca tiveram um acidente grave, nunca falharam uma entrega, nunca causaram problemas a ninguém. Mike ganhava um bom dinheiro, vivia numa modesta casa num subúrbio de Dallas e conduzia veículos práticos. Era divorciado, mas mantinha uma boa relação com a sua ex-mulher, Jennifer. Não tinham grandes conflitos e a sua filha adulta, Sarah, visitava-o regularmente do Colorado, até março de 2022, quando tudo no mundo de Mike ruiu em questão de semanas. A chamada que destruiria a vida de Mike chegou numa terça-feira de manhã do seu maior cliente, a Southwestern Agricultural Supply. Estavam a rescindir o contrato imediatamente devido a dificuldades financeiras causadas por interrupções na cadeia de abastecimento. Rodrigues, o gestor de contas, explicou que a empresa de Mike tinha prestado um excelente serviço durante mais de uma década, mas que já não podiam pagar os serviços de frete. Lamentamos, Mike, disse Rodrigues, mas temos de cortar custos onde quer que os possamos encontrar. Não se trata do seu desempenho, trata-se da nossa sobrevivência. A empresa de Mike perdeu 60% das suas receitas nessa única chamada telefônica. Mas Rodrigues tinha notícias ainda mais devastadoras. Os outros grandes clientes também estavam com dificuldades. A Clearwater Manufacturing estava a declarar falência. A Richardson Construction tinha despedido metade da sua força de trabalho e cancelado todos os contratos de frete. A Texas Farm Equipment estava a transferir os seus envios internamente para poupar dinheiro. Em 6 semanas, Mike Sullivan perdeu todos os grandes clientes que a sua empresa tinha servido durante anos. O telefone parou de tocar, os caminhões ficaram parados no seu pátio e as contas continuaram a chegar todos os meses. Mike passou os 3 meses seguintes a tentar desesperadamente encontrar novos clientes, mas toda a indústria de frete estava com dificuldades. Caminhonistas independentes iam à falência todas as semanas. Grandes empresas de transporte estavam a despedir motoristas e a cortar rotas. Pequenas empresas não podiam pagar os serviços de frete nos quais tinham confiado durante décadas. Mike candidatou-se a empregos em grandes empresas de transporte, mas aos 55 anos, com o seu historial de proprietário de negócio, ninguém o queria contratar como empregado. É muito qualificado, diziam. Vai embora assim que o negócio melhorar. Em setembro de 2022, a situação de Mike tinha se tornado desesperadora. O banco exigiu o pagamento dos seus empréstimos comerciais, totalizando 340 mil dólares. A sua casa entrou em execução hipotecária. Os seus caminhões foram reapropriados um a um, até que apenas o seu Peterbilt
de 2018 pessoal permaneceu. A sua ex-mulher, Jennifer, pediu modificações no divórcio para eliminar os pagamentos de pensão de alimentos, porque Mike já não podia pagá-los. O seu crédito foi destruído, as suas poupanças desapareceram e estava a viver na cabina do seu caminhão porque não podia pagar o aluguer. A humilhação final veio quando a filha de Mike, Sarah, ligou do Colorado para lhe oferecer dinheiro. Pai, sei que as coisas estão difíceis agora, disse ela. Posso enviar-te alguns milhares para ajudar com as despesas. Mike era demasiado orgulhoso para aceitar caridade da sua filha, de 28 anos, que lutava para pagar os seus próprios empréstimos estudantis e sustentar o seu novo bebê. Estou bem, querida, mentiu ele. Apenas um revés temporário. Vou arranjar uma solução. Mas Mike não estava bem. Dormia em parques de estacionamento de áreas de serviço, comia cachorros quentes de bombas de gasolina e tomava duche quando podia pagar a taxa de $12 em centros de viagens. Outros motoristas que costumavam trabalhar para ele fingiam não o reconhecer quando o viam a contar trocos para comprar café. Mike Sullivan, que outrora empregara 8 pessoas e possuía um negócio de sucesso, era agora um sem-abrigo aos 55 anos, sem perspectivas e sem esperança. Então, em 3 de outubro de 2022, Mike recebeu um telefonema que mudaria tudo. Um corretor de frete chamado Carlos Martinez tinha uma oferta de emprego. Rota regular Austin para Chicago, equipamento agrícola, 2 vezes por semana, bom dinheiro, $3.200 por carga. Mike não podia acreditar que alguém finalmente lhe estava a oferecer trabalho legítimo que poderia salvar a sua vida. Martinez explicou que o cliente era muito particular quanto à fiabilidade e discrição. Tiveram problemas com motoristas que fazem muitas perguntas ou falam muito sobre o seu negócio, disse Martinez. Precisam de alguém que apenas faça o trabalho e mantenha a boca fechada. Mike concordou imediatamente. Estava demasiado desesperado para se preocupar com as preferências do cliente por discrição. Martinez deu-lhe um endereço para um armazém numa área industrial fora de Austin. Esteja lá quinta-feira à meia-noite para a sua primeira recolha, disse Martinez. E Mike, lembra-te do que eu disse sobre manter as coisas profissionais. Eles não gostam de surpresas. Na noite de quinta-feira, Mike chegou ao endereço do armazém e encontrou um grande edifício de betão, sem sinais ou marcas de identificação. O cais de carga estava iluminado por luzes fluorescentes fortes e 2 homens de fatos caros esperavam por ele. Apresentaram-se como Miguel e Roberto, mas não ofereceram apelidos nem explicaram que empresa representavam. Está aqui para recolher equipamento de irrigação, disse Miguel. 6 contentores no total. O destino é Chicago. Não abre os contentores, não faz perguntas sobre o conteúdo e segue a rota exata que lhe damos. Algum problema com este arranjo? Mike olhou para os contentores a serem carregados no seu reboque por operadores de empilhadores. Eram caixas de metal de grau industrial, do tamanho de grandes frigoríficos, e cada uma exigia 2 homens para ser posicionada corretamente, sugerindo que eram extremamente pesadas. Que tipo de equipamento de irrigação pesa tanto? Zrenia perguntou Mike. A expressão de Miguel endureceu imediatamente. O tipo que paga as suas contas, disse ele. Se tem um problema com a distribuição de peso, podemos encontrar outro motorista. Mike recuou rapidamente. Precisava demasiado deste trabalho para causar problemas. Mas enquanto observava o processo de carga, notou detalhes que não faziam sentido. Os contentores eram revestidos a chumbo, o que parecia desnecessário para equipamento agrícola. O armazém tinha mais câmaras de segurança do que a maioria dos bancos. E os homens que supervisionavam a carga estavam claramente armados debaixo dos seus casacos. Mais importante, os contentores estavam marcados com símbolos que não correspondiam a nenhum fabricante de equipamento agrícola que Mike alguma vez tivesse visto. Durante a viagem para Chicago, Mike tentou convencer-se de que as suas suspeitas eram infundadas. Talvez o cliente fosse apenas extremamente preocupado com a segurança do seu equipamento proprietário. Talvez o peso viesse de componentes de máquinas densas. Talvez o revestimento de chumbo fosse para proteger eletrônicos sensíveis de interferência eletromagnética. Mas no fundo, Mike sabia que estava a transportar algo ilegal. Só não sabia o quê. A entrega em Chicago ocorreu noutro armazém sem identificação num distrito industrial.
A descarga foi supervisionada por homens diferentes, mas com a mesma postura profissional e armas escondidas. Mike foi pago em dinheiro, $3.200 exatamente como prometido, e foi-lhe dito para regressar a Austin na terça-feira seguinte para outra recolha. Fez um bom trabalho, disse-lhe Miguel ao telefone. O cliente está satisfeito com o seu profissionalismo. Continue assim e este poderá ser um trabalho estável por muito tempo. Pela primeira vez em meses, Mike podia pagar um quarto de motel, uma refeição de verdade e um duche. Começou a pensar que talvez pudesse salvar o seu caminhão, talvez até reconstruir o seu negócio. Mas naquela noite, deitado numa cama de motel barata, Mike não conseguia livrar-se da sensação de que tinha ultrapassado um limite. Passara 30 anos a construir uma reputação de honestidade e negócios legítimos. Agora estava a receber dinheiro para transportar carga misteriosa, sem fazer perguntas. No mês seguinte, Mike fez 8 viagens entre Austin e Chicago. De cada vez a rotina era idêntica. Recolha à meia-noite, 6 contentores, especificações de rota exatas, entrega em Chicago e pagamento em dinheiro. O dinheiro manteve-o à frente dos seus credores e deu-lhe esperança pela primeira vez desde que o seu negócio ruiu. Mas as suspeitas de Mike continuaram a crescer. A segurança em torno da operação era demasiado sofisticada para equipamento agrícola. Os guardas eram claramente profissionais. Os armazéns tinham sistemas de vigilância de nível militar. E todos os envolvidos falavam em palavras-código que sugeriam atividade ilegal. Mike também notou que não era o único motorista a fazer esta rota. Viu outros caminhões com carga semelhante em ambos os armazéns e ouviu conversas que sugeriam que isto fazia parte de uma operação muito maior. Faço esta rota há 2 anos, disse-lhe outro motorista chamado Carlos numa área de serviço. Não faças perguntas, não causes problemas, recolhe o teu dinheiro. É assim que te mantém saudável neste negócio. Quando Mike perguntou o que Carlos achava que estavam realmente a transportar, Carlos apenas olhou para ele friamente. Transporto equipamento de irrigação, disse ele. É tudo o que sei e é tudo o que deves saber. Mas a observação cuidadosa de Mike já estava a revelar a verdade sobre a sua carga. Durante a sua 10ª viagem, um operador de empilhador deixou cair acidentalmente um dos contentores, enquanto o carregava no reboque de Mike. O contentor abriu-se e maços de dinheiro espalharam-se pelo chão do armazém. Guardas cercaram imediatamente a área, gritando aos trabalhadores em espanhol enquanto recolhiam freneticamente o dinheiro. Miguel apareceu em segundos, com o rosto furioso. "Limpa isto imediatamente", gritou ele, "e livra-te de quem viu o que aconteceu." Por um momento aterrorizante, Mike pensou que Miguel estava a falar em matar testemunhas. Depois percebeu que Miguel queria dizer despedir o operador do empilhador. Naquela noite, Mike sentou-se no seu caminhão a calcular o que tinha testemunhado. Se cada contentor continha tanto dinheiro, e geralmente havia 6 contentores por carga, ele tinha estado a transportar entre 2 e 3 milhões de dólares por viagem. Em 3 meses, tinha movimentado mais de 20 milhões de dólares para o que era, obviamente, uma operação de lavagem de dinheiro. A história do equipamento agrícola era pura ficção. Estava a trabalhar para criminosos a movimentar dinheiro da droga entre estados. O dilema moral de Mike tornou-se esmagador. Sabia que devia desistir imediatamente e denunciar a operação às autoridades federais. Mas também sabia que a quem tivesse visto tanto do seu negócio, não seria permitido simplesmente ir embora. Carlos avisara o que desistir não era realmente uma opção para motoristas que sabiam demasiado sobre a operação. Mike vira os guardas armados, compreendia a sofisticação da sua segurança e percebeu que estava preso entre continuar a cometer crimes e provavelmente ser morto por tentar sair. Pior, a situação financeira de Mike ainda era desesperadora. O dinheiro destas viagens mal o mantinha à tona. Não podia dar-se ao luxo de perder este rendimento, mesmo que isso significasse continuar a transportar dinheiro da droga para cartéis mexicanos. O pagamento do seu caminhão estava 3 meses atrasado. O seu seguro estava prestes a ser cancelado e tinha menos de $800 na sua conta bancária. Desistir deste trabalho significava regressar a ser um sem-abrigo e a ruína financeira.
Ficar significava tornar-se uma parte permanente de uma organização criminosa. Em 15 de novembro de 2022, a situação de Mike tornou-se ainda mais complicada. Miguel atribuiu-lhe uma entrega especial. Na próxima terça-feira, transportará a nossa maior remessa de sempre, explicou Miguel. 17 milhões de dólares em dinheiro que precisam de chegar a Chicago para uma grande transação comercial. Segurança extra, precauções extra e pagamento extra para si. 5 mil dólares em vez dos habituais 3.200. O tom de Miguel deixou claro que não era um pedido, era uma ordem sem opção de recusa. Mike passou o fim de semana a investigar operações de lavagem de dinheiro e a tentar compreender exatamente no que se tinha envolvido. O que descobriu era aterrador. A rota que estava a conduzir fazia parte de uma rede sofisticada que movimentava centenas de milhões de dólares anualmente de vendas de drogas em todo o centro-oeste para operações de lavagem no México. O seu papel era pequeno, mas crucial. Estava a ajudar a financiar cartéis que matavam milhares de pessoas todos os anos através do tráfico de drogas e da violência. Mas Mike também percebeu que esta enorme remessa representava uma oportunidade. Se ia ficar preso nesta operação criminosa para o resto da vida, podia muito bem garantir o seu futuro financeiro. 17 milhões de dólares era mais dinheiro do que poderia ganhar em múltiplas vidas. Se conseguisse roubar mesmo que uma parte, poderia desaparecer permanentemente e viver confortavelmente num lugar onde os cartéis nunca o encontrariam. Usando seus 30 anos de experiência em caminhonagem, Mike começou a planear o roubo mais sofisticado da sua vida. O que se seguiu foram 18 meses de preparação meticulosa que fariam inveja a criminosos profissionais. Mike abordou o planeamento com a mesma precisão metódica que usara para construir o seu negócio de transporte, exceto que agora estava a projetar um crime que precisaria de ser absolutamente perfeito. O primeiro passo de Mike foi compreender exatamente como funcionavam os sistemas de segurança do cartel. Passou semanas a observar os procedimentos de carga e descarga em ambos os armazéns, anotando o posicionamento das câmaras de segurança, os horários de rotação dos guardas e os protocolos de comunicação. Descobriu que os guardas usavam rádios encriptados, que operavam em frequências específicas e que mantinham contato com os supervisores a cada 30 minutos durante o transporte. O sistema de rastreamento GPS tornou-se o foco principal de Mike, porque sabia que era o elemento mais sofisticado da sua segurança. Mike pesquisou tecnologia de rastreamento GPS comercial e aprendeu que a maioria dos sistemas usava redes celulares para transmitir dados de localização, mas tinha baterias de reserva que mantinham a funcionalidade por exatamente 45 minutos durante falhas de energia. Mike passou centenas de horas online a estudar dispositivos de pulso eletromagnético, EMP, e descobriu que os camionistas às vezes usavam geradores EMP para desativar dispositivos de registro eletrônico quando queriam exceder os limites de tempo de condução federais. A grande descoberta de Mike veio quando encontrou instruções detalhadas em fóruns de internet usados por camionistas independentes que partilhavam técnicas para evitar a aplicação da lei do Departamento de Transportes, DOT. Os fóruns continham guias passo a passo para construir dispositivos IMP usando componentes eletrônicos prontamente disponíveis. Mike estudou cuidadosamente estas instruções e começou a adquirir as peças necessárias através de diferentes fornecedores para evitar criar padrões de compra suspeitos. Comprou condensadores em lojas de eletrônica, resistências em lojas de hobbies e fios de cobre em lojas de ferragens, espalhando as suas compras por 3 estados. Enquanto pesquisava a tecnologia EMP, Mike também começou a mapear a sua rota regular entre Austin e Chicago, procurando locais onde um pulso eletromagnético seria mais eficaz. Precisava de um local onde as torres de celular estivessem suficientemente distantes para criar zonas mortas naturais na cobertura GPS e onde a construção ou atividade industrial forneceria uma explicação plausível para interferências eletrônicas. A zona de construção perto do marcador de milha 197 na Interestatal 35 tornou-se o local-alvo de Mike.
A área estava programada para reparações na ponte que durariam 18 meses, fornecendo cobertura perfeita para interferências eletrônicas. Encontrar o local de transferência perfeito exigiu meses de cuidadosa prospecção. Mike precisava de um local que fosse suficientemente isolado para evitar testemunhas, mas suficientemente acessível para equipamento pesado. Depois de avaliar dezenas de locais potenciais, Mike optou por uma área de serviço de caminhões abandonada que tinha sido fechada por 5 anos devido a um redirecionamento da autoestrada. A instalação ainda tinha ligações elétricas a funcionar e espaço suficiente para a grua portátil que seria necessária para transferir contentores pesados. O desafio mais delicado de Mike foi recrutar ajuda sem expor o seu plano. Precisava de alguém com conhecimentos mecânicos que pudesse operar equipamento pesado e que estivesse desesperado o suficiente para correr enormes riscos por um pagamento substancial. Por fim, decidiu que Danny Morrison era a sua melhor opção. Danny tinha trabalhado como mecânico principal de Mike durante 8 anos e estava a ter dificuldades financeiras depois de perder o emprego quando a empresa de transporte de Mike ruiu. Abordar Danny exigiu uma cuidadosa manipulação psicológica. Mike não podia revelar a verdadeira natureza do seu plano, sem criar provas que pudessem ser usadas contra ambos se a operação falhasse. Em vez disso, Mike introduziu gradualmente a ideia de um projeto especial que envolveria dinheiro significativo e algum risco legal. Ao longo de vários meses, Mike revelou lentamente mais detalhes sobre o seu plano sem declarar explicitamente que pretendia roubar dinheiro de cartéis mexicanos. Em novembro de 2022, Mike tinha criado um plano criminoso que rivalizava com a sofisticação de operações conduzidas por agências de inteligência profissionais. Ele havia estudado sistemas de rastreamento GPS e descoberto que tinham baterias de reserva que duravam exatamente 45 minutos durante falhas de energia. Pesquisou a rota e identificou zonas de construção que criavam zonas mortas naturais na cobertura de rastreamento. Mapeou estradas secundárias e locais abandonados que poderiam servir como pontos de transferência. Mais importante, contactou o seu ex-mecânico Danny Morrison, que também estava a ter dificuldades financeiras, e pediu-lhe ajuda com um projeto especial. O plano de Mike era tecnicamente brilhante, mas extremamente perigoso. Ele acionaria um pulso eletromagnético para desativar o sistema de rastreamento GPS durante um atraso na zona de construção. Depois desviaria para uma área de serviço de caminhões abandonada, onde Danny estaria à espera com uma carrinha e uma grua portátil. Transfeririam todos os 6 contentores de dinheiro do reboque de Mike para a carrinha de Danny. Depois encheriam o reboque de Mike com blocos de betão para manter o peso adequado. Quando o GPS voltasse a ficar online, Mike continuaria para Chicago com carga falsa, enquanto Danny escondia os 17 milhões de dólares em unidades de armazenamento alugadas sob identidades falsas. O plano exigia sincronização precisa, execução perfeita e enorme risco. Se algo desse errado, Mike seria morto pela segurança do cartel ou passaria o resto da vida na prisão federal. Mas Mike tinha chegado ao ponto em que sentia que não tinha mais nada a perder. O seu negócio estava destruído, a sua reputação arruinada, as suas relações familiares tensas, e estava a viver na cabina do seu caminhão aos 55 anos. Este roubo representava a sua única chance de escapar à pobreza e construir uma nova vida em algum lugar longe dos seus fracassos. Na terça-feira, 22 de novembro de 2022, Mike chegou ao armazém de Austin para a maior recolha da sua carreira criminosa. 6 contentores, cada um contendo quase 3 milhões de dólares em dinheiro de vendas de drogas em 12 estados. O dinheiro representava 3 meses de recolhas de toda a má operação do cartel no Centro-Oeste e destinava-se a bancos mexicanos que o lavariam através de transações comerciais legítimas. Miguel supervisionou pessoalmente o carregamento. Esta remessa não pode ser perdida, disse ele a Mike. Muitas pessoas importantes dependem deste dinheiro a chegar ao seu destino. A segurança será extra apertada esta noite. 4 guardas em 2 veículos segui-lo-ão. Qualquer desvio da rota planeada, qualquer paragem inesperada,
e eles intervirão imediatamente. Mike acatou as instruções enquanto o seu coração batia com antecipação e terror. Em menos de 3 horas, seria 17 milhões de dólares mais rico ou estaria morto. Tinha ensaiado cada passo do seu plano dezenas de vezes, mas sabia que mesmo o menor erro poderia ser fatal. Os guardas que o seguiam eram profissionais armados que o matariam sem hesitação se suspeitassem que estava a roubar a sua organização. Às 00h17 da manhã, Mike saiu do parque de estacionamento do armazém com 17 milhões de dólares em dinheiro carregados no seu reboque. Atrás dele, 2 SUVs pretos com vidros fumados começaram a segui-lo a uma distância discreta. O contato via rádio foi estabelecido imediatamente. Posto de controlo, limpo, relatou Mike. A prosseguir para norte na Interstate 35, chegada estimada a Chicago às 8 da manhã. Durante a primeira hora, tudo decorreu exatamente de acordo com o plano. Mike manteve velocidade constante, contacto via rádio a cada 30 minutos e rastreamento GPS normal. Mas no marcador de milha 197, perto da zona de construção que Mike tinha examinado durante semanas, ativou o dispositivo de pulso eletromagnético que construíra usando instruções descarregadas de fóruns de internet. O dispositivo enviou um poderoso surto eletrônico através do sistema elétrico do seu caminhão, desativando instantaneamente o rastreamento GPS, a comunicação via rádio e todo o equipamento de monitorização eletrônica. O caminhão continuou a funcionar normalmente, mas toda a ligação com o mundo exterior foi cortada. Imediatamente, Mike pegou na saída planeada, dirigindo-se para a área de serviço de caminhões, abandonada onde Danny esperava com o equipamento para uma operação de transferência. Atrás dele, os guardas de segurança perceberam que tinham perdido todo o contato e rastreamento GPS, mas a zona de construção e a fraca iluminação impediram-nos de ver exatamente para onde o caminhão de Mike tinha ido. Ligaram freneticamente aos seus supervisores enquanto aceleravam para tentar localizar o caminhão desaparecido. Mike chegou à área de serviço de caminhões abandonada exatamente às 3h47 da manhã, onde Danny o esperava com uma carrinha de aluguer e uma grua portátil. Jesus, Mike, em que tipo de sarilhos te meteste? Swingou Danny enquanto ligava a grua ao primeiro contentor. O tipo que vai salvar as nossas vidas, respondeu Mike, mas temos exatamente 38 minutos para terminar isto antes que o GPS volte a ficar online. Trabalhando com uma eficiência praticada, desenvolvida ao longo de décadas de experiência em caminhonagem, Mike e Danny transferiram todos os 6 contentores do reboque do caminhão para a carrinha. Cada contentor pesava quase 180 quilogramas e exigia um manuseamento cuidadoso para evitar danos ou derrames. A grua portátil tornou o trabalho possível, mas ainda era fisicamente exigente e extremamente sensível ao tempo. Cada minuto que passava aproximava-os do momento em que os cartéis perceberiam que o seu dinheiro tinha sido roubado. Às 4h23 da manhã, todos os 6 contentores estavam carregados na carrinha de Danny e cobertos com lonas. Mike encheu o seu reboque com blocos de betão embrulhados em plástico para manter a distribuição de peso adequada para os sensores GPS quando estes se reativassem. Danny afastou-se imediatamente, dirigindo-se para instalações de armazenamento onde o dinheiro seria escondido, enquanto Mike completava a sua história de cobertura. Se alguém perguntar, não sabes nada sobre isto, disse Mike a Danny. No que te diz respeito, liguei-te para pedir ajuda com um problema mecânico e nunca viste o que estava naqueles contentores. Às 4h25 da manhã, exatamente 45 minutos após o pulso eletromagnético, os sistemas GPS e de rádio de Mike voltaram a ficar online. Imediatamente, o seu rádio emitiu comunicações urgentes. Mike, onde diabos estiveste? Component placement. A voz de Miguel estava cheia de suspeita e raiva. Perdemos todo o contato durante 45 minutos. O que aconteceu ao teu caminhão? Mike tinha se preparado para este momento e apresentou a sua história de cobertura com uma confusão convincente. O GPS morreu em alguma parte daquela zona de construção, disse ele. Pensei que me estavam a seguir o tempo todo. O rádio estava completamente morto até agora.
Deve ter sido algum tipo de interferência eletrônica do equipamento de construção. Miguel não estava satisfeito, mas não tinha provas imediatas de má conduta. Mantenha o contato via rádio a cada 15 minutos durante o resto da viagem, ordenou. Mais problemas de comunicação e teremos sérios problemas. Mike acatou as instruções enquanto continuava para Chicago com blocos de betão em vez de dinheiro. A sua atuação tinha de ser perfeita durante as 4 horas seguintes, até chegar ao ponto de entrega. Qualquer sinal de nervosismo ou comportamento suspeito desencadearia uma investigação que rapidamente revelaria o roubo. Durante a viagem para Chicago, Mike manteve o contato de rádio normal e os padrões de condução, enquanto Danny esvaziava sistematicamente os contentores em instalações de armazenamento seguras em 3 estados. O dinheiro estava a ser convertido em joias de ouro, criptomoeda e outros ativos portáteis que podiam ser facilmente transportados e convertidos em qualquer parte do mundo. Mike passara meses a pesquisar técnicas de lavagem de dinheiro e a estabelecer a infraestrutura necessária para desaparecer permanentemente com a sua fortuna roubada. Às 8h15 da manhã, Mike recuou com o seu reboque para o cais de carga do armazém de Chicago, para o que seria a sua entrega final. Os trabalhadores começaram imediatamente a descarregar os contentores, mas em poucos minutos o caos irrompeu. Os contentores estão cheios de blocos de betão, Zrenia gritou um trabalhador. O dinheiro desapareceu. Alguém roubou 17 milhões de dólares. Guardas cercaram o caminhão de Mike com armas em punho, enquanto os supervisores gritavam nos seus rádios, relatando o roubo à liderança do cartel. O desempenho de Mike durante a hora seguinte foi crítico para a sua sobrevivência. Agiu chocado e confuso com a descoberta, exigindo saber como os blocos de betão tinham substituído os contentores de dinheiro. Nunca parei, exceto pela falha do GPS, insistiu. Verifiquem os registros de rastreamento. Nunca me desviei da rota, exceto naquela zona morta de 45 minutos na área de construção. A sua história era tecnicamente precisa. Os registros GPS não mostravam desvios da rota planeada após o intervalo de 45 minutos, e os sensores de peso tinham registrado uma carga normal durante toda a viagem. A investigação federal começou imediatamente. Como o roubo ocorreu durante o transporte interestadual, o FBI assumiu que era um trabalho interno, envolvendo segurança de armazém ou guardas. Mas o seu foco inicial estava nos funcionários com acesso aos contentores antes do carregamento. Mike parecia ser uma vítima em vez de um suspeito. O seu registro de condução não mostrava desvios das rotas planeadas, e várias testemunhas confirmaram o seu aparente choque ao descobrir o roubo. Mas o cartel não tinha interesse em procedimentos de investigação federais. Miguel ordenou a interrogatório imediato de todos os envolvidos na operação. Trabalhadores do armazém, guardas, supervisores e motoristas foram todos suspeitos de cumplicidade no roubo. Mike sabia que a sua vida estava em extremo perigo. Mesmo que os investigadores não pudessem provar a sua culpa, ele tinha visto demasiado da sua operação para ter permissão para sobreviver à investigação. Naquela noite, Mike abandonou o seu caminhão no armazém de Chicago e desapareceu. Já havia transferido os seus pertences pessoais para a carrinha de Danny e estabelecido múltiplas identidades falsas para a sua fuga. Agentes federais chegaram ao seu último endereço conhecido e encontraram apenas uma cabina de caminhão vazia e uma nota. Fui pescar, nunca mais volto. A nota era deliberadamente casual, sugerindo que Mike estava a fazer uma pequena pausa em vez de fugir permanentemente. Nas 72 horas seguintes, o roubo de Mike desencadeou investigações maciças, tanto por parte da Polícia Federal quanto das equipas de segurança do cartel. Agentes do FBI concentraram-se nos funcionários do armazém e nos protocolos de segurança, enquanto os investigadores do cartel usavam técnicas de interrogatório aprimoradas em qualquer pessoa que pudesse ter informações sobre o dinheiro desaparecido. Ambas as investigações chegaram à mesma conclusão. O roubo exigia conhecimento interno de sistemas GPS, procedimentos de segurança e logística de transporte, que apenas algumas pessoas possuíam. Mike Sullivan emergiu como o principal suspeito, porque era a única pessoa com a oportunidade, o motivo e a experiência necessários para um roubo tão sofisticado.
mas provar a sua culpa era impossível. A falha no GPS poderia ter sido causada por interferência eletrônica legítima. O seu desespero financeiro fornecia um motivo, mas não era prova de atividade criminosa. E a sua experiência em caminhonagem permitiu o roubo, mas não provou que o tinha cometido. Enquanto isso, o cartel conduzia a sua própria investigação. Miguel fora despromovido após o roubo e estava a tentar desesperadamente recuperar o dinheiro desaparecido para salvar a sua própria vida. A liderança do cartel culpava-o pela segurança inadequada e pela má seleção de motoristas. O cartel começou a avisar os associados conhecidos e os membros da família de Mike. A sua ex-mulher, Jennifer, foi raptada da sua casa em Dallas e mantida refém durante 3 dias, enquanto operativos do cartel exigiam informações sobre o paradeiro de Mike. Jennifer genuinamente nada sabia sobre as atividades criminosas de Mike, e o cartel acabou por libertá-la com um aviso. A filha de Mike, Sarah, foi colocada sob vigilância por operativos do cartel. O estresse de ser constantemente vigiada teve um grave impacto psicológico em Sarah. Deixou de dormir corretamente e, eventualmente, teve de pedir licença do seu emprego, porque não conseguia concentrar-se no trabalho. 6 meses após o roubo, Mike tinha convertido com sucesso a maior parte do dinheiro roubado em ativos não rastreáveis e estabelecido uma nova identidade num país sem tratados de extradição com os Estados Unidos. Danny fora extensivamente interrogado por agentes federais, mas manteve completa ignorância sobre as atividades criminosas de Mike. O Mike disse que ia pescar, disse Danny aos investigadores. Nunca mais tive notícias dele desde aquela noite em Chicago. A investigação consumiu enormes recursos em múltiplas agências federais ao longo de 18 meses, mas não produziu prisões. Mike tinha desaparecido tão completamente que alguns investigadores começaram a suspeitar que ele estava morto, possivelmente morto pelo cartel, para impedi-lo de revelar informações sobre as suas operações. Enquanto agentes federais e investigadores do cartel o procuravam, Mike vivia tranquilamente numa pequena cidade costeira, em Belize, sob a identidade de Thomas Richardson, um empreiteiro de construção reformado do Nebraska. Mike tinha comprado a identidade de falsificadores profissionais. A identidade vinha com um histórico completo, que passaria por um escrutínio governamental detalhado. A nova vida de Mike era deliberadamente modesta. Alugou uma pequena casa perto da praia e disse aos vizinhos que vivia de poupanças da construção. A separação da sua filha foi a consequência mais dolorosa do seu roubo, mas Mike acreditava que era necessário para protegê-la da retaliação do cartel. Miguel foi eventualmente executado pela liderança do cartel por não ter recuperado o dinheiro roubado. O cartel autorizou uma recompensa de $1 milhão por informações que levassem à captura ou morte confirmada de Mike. A recompensa foi oferecida através de redes clandestinas no México, América Central e América do Sul. 18 meses após o roubo, contadores forenses do FBI descobriram transações de criptomoedas que correspondiam às atividades de lavagem de dinheiro de Mike. As transações foram rastreadas a bolsas em Belize e na Guatemala. O agente especial Martinez coordenou com as agências de aplicação da lei em ambos os países para investigar expatriados americanos que tinham chegado durante o período relevante. A investigação em Belize durou 3 meses e chegou perto de descobrir a identidade de Mike. Agentes federais entrevistaram dezenas de expatriados americanos, incluindo vários que viviam perto da casa de Mike. Mas a identidade de Mike era sofisticada o suficiente para passar por um escrutínio casual e ele nunca foi diretamente questionado pelos investigadores. A investigação federal acabou por ser concluída sem identificar Mike como suspeito. O agente Martinez estava convencido de que o seu alvo estava na América Central, mas carecia de provas específicas para justificar operações expandidas. A investigação tinha consumido enormes recursos e não produzira pistas concretas, forçando a liderança do FBI a reatribuir agentes a outros casos. 3 anos após o roubo, Mike percebeu que tinha conseguido escapar tanto à perseguição federal quanto à vingança do cartel, mas que se tinha prendido numa vida de exílio permanente de tudo o que alguma lhe importara. Mike começou a beber muito e a contemplar o suicídio como a única fuga da tortura psicológica do exílio permanente.
Mas a espiral autodestrutiva de Mike foi interrompida por notícias que mudaram a sua perspectiva. Rusgas do FBI, desencadeadas por evidências dos 17 milhões de dólares desaparecidos, resultaram na prisão de mais de 60 pessoas envolvidas nas operações americanas do cartel. As rusgas apreenderam centenas de milhões de dólares em ativos e interromperam redes de tráfico de drogas em 12 estados. Mais importante ainda, a investigação levou ao resgate de dezenas de vítimas de tráfico humano que tinham sido mantidas em armazéns e casas de refúgio em toda a rede do cartel. Mike soube que o seu roubo tinha desencadeado a maior operação antitráfico na história da aplicação da lei federal, salvando as vidas de mulheres e crianças que tinham sido escravizadas pela mesma organização que ele tinha roubado. Esta informação proporcionou a Mike um sentido de justificação moral que ajudou a estabilizar a sua saúde mental deteriorada. Começou a ver o seu roubo não como um crime egoísta, mas como uma ação que, em última análise, tinha salvado vidas inocentes e destruído uma organização criminosa que causava enorme sofrimento. O consumo de álcool de Mike diminuiu à medida que encontrava propósito em monitorizar as notícias sobre os processos judiciais em curso e os resgates resultantes da investigação. Mike também começou a usar a sua riqueza escondida para financiar anonimamente organizações antitráfico e programas de apoio às vítimas em toda a América Central. Não podia devolver o dinheiro roubado aos seus proprietários originais porque eram criminosos, mas podia usá-lo para lutar contra os mesmos tipos de crimes que o cartel tinha cometido. 4 anos após o roubo, Mike recebeu uma comunicação encriptada de Danny, confirmando que as investigações federais e do cartel tinham sido oficialmente suspensas. As agências de aplicação da lei concluíram que Mike estava morto ou permanentemente fora do seu alcance. O cartel tinha dado o dinheiro roubado como uma perda de negócio. Esta notícia permitiu a Mike relaxar as suas precauções de segurança e começar a desenvolver relações sociais mais normais na sua comunidade adotada. Começou a ser voluntário em escolas locais, ensinando inglês a crianças e ajudando em projetos de desenvolvimento comunitário. A sua identidade de cobertura como empreiteiro reformado fornecia uma explicação credível para o seu conhecimento em construção. O trabalho voluntário de Mike colocou-o em contato com Maria Santos, uma professora local cujo marido tinha sido morto por traficantes de droga. Maria estava a criar 2 filhos pequenos sozinha enquanto trabalhava para melhorar as oportunidades educacionais na sua comunidade. Gradualmente, Mike e Maria desenvolveram uma amizade baseada no seu compromisso partilhado de ajudar as crianças locais. A bondade de Maria ajudou Mike a começar a curar-se do dano psicológico causado por anos de exílio. 5 anos após o roubo, Mike continuava assombrado pela separação da sua filha Sarah, que se casara e começara uma família durante a ausência de Mike. Ela deu ao seu filho o nome de Michael, em homenagem ao pai desaparecido, e muitas vezes publicava fotos com legendas sobre a esperança de que o seu pai as visse de alguma forma. Através de Danny como intermediário, Mike estabeleceu um fundo fiduciário educacional para o seu neto, usando dinheiro lavado através de investimentos legítimos. O fundo fiduciário foi estruturado para fornecer financiamento universitário completo, sem revelar a sua origem. Sarah recebeu notificação de advogados que alegaram que foi estabelecido por um benfeitor anônimo que desejava ajudar famílias afetadas por crimes não resolvidos. Sarah optou por acreditar que o benfeitor anônimo era alguém que conhecia o seu pai pessoalmente e queria honrar a sua memória. A vida de Mike no Belize tinha alcançado estabilidade, mas o custo emocional permaneceu enorme. Ele tinha conseguido roubar 17 milhões de dólares de criminosos perigosos, evadido a aplicação da lei internacional e destruído uma rede criminosa que traficava drogas e seres humanos. Mas o preço foi o exílio permanente da sua família. Durante as noites tranquilas, Mike calculava se o roubo tinha valido as suas consequências. Financeiramente, estava seguro para toda a vida. Emocionalmente, estava isolado de todos os que amava. Psicologicamente, lutava com culpa e ansiedade. Mas a perspectiva de Mike começou a mudar à medida que aprendia mais sobre as consequências a longo prazo do seu roubo. A interrupção da rede de lavagem de dinheiro do cartel
teve efeitos em cascata em toda a sua organização. As operações de tráfico de drogas em todo o Centro-Oeste foram gravemente danificadas pela perda de infraestrutura financeira. Mais importante, a investigação desencadeada pelo roubo de Mike levou a uma maior cooperação policial entre agências americanas e mexicanas, que resultou em operações contínuas contra redes de crime organizado. 10 anos após o roubo, Mike recebeu notícias que mudaram fundamentalmente a sua compreensão da sua situação. Os procuradores federais tinham desclassificado partes da investigação que revelavam que as operações americanas do cartel estavam sob vigilância há 3 anos antes do roubo de Mike. As agências de aplicação da lei estavam a construir um caso contra toda a rede, mas não tinham provas suficientes para grandes processos. O roubo de Mike tinha fornecido o catalisador que desencadeou uma ação federal imediata para evitar a perda de evidências e ativos adicionais. A investigação que se seguiu tinha sido planeada há meses, mas exigia um evento precipitador que justificasse rusgas e prisões extensivas. Mike, sem saber, tinha fornecido à aplicação da lei a justificação legal de que precisavam para destruir toda a organização criminosa. Esta informação sugeria que o roubo de Mike não tinha simplesmente desencadeado uma resposta da aplicação da lei, mas tinha, na verdade, acelerado uma operação planeada que poderia ter demorado anos a desenvolver através de técnicas de investigação convencionais. Mike começou a questionar-se se os agentes federais tinham conhecimento do seu planeamento e se tinham permitido que o roubo prosseguisse, porque servia aos seus objetivos maiores de aplicação da lei. Mas Mike nunca soube a verdade sobre o conhecimento da aplicação da lei dos seus planos e, eventualmente, parou de especular se tinha sido um ativo involuntário numa operação federal. O facto importante era que as suas ações tinham, em última análise, servido à justiça ao destruir criminosos e salvar vidas inocentes, independentemente de a aplicação da lei ter antecipado ou encorajado o seu roubo. A agente especial do FBI, Sarah Martinez, que liderou a investigação, admitiu que Mike Sullivan era um dos criminosos mais sofisticados que alguma vez perseguiu. Ele não era apenas um camionista desesperado que teve sorte, explicou ela. Esta foi uma operação cuidadosamente planeada que exigiu meses de preparação e experiência de nível profissional em logística de transporte e crime financeiro. Mike sabia exatamente o que estava a fazer em cada passo. O caso permanece oficialmente aberto, mas não surgiram novas pistas em mais de 2 anos. Mike Sullivan ainda está listado em listas de procurados federais, com uma recompensa substancial por informações que levem à sua captura. Mas os funcionários da aplicação da lei reconhecem privadamente que o rastro esfriou completamente. Enquanto isso, a operação do cartel que Mike expôs através do seu roubo foi completamente desmantelada após a investigação maciça desencadeada pelos 17 milhões de dólares desaparecidos. Mais de 40 pessoas foram presas em 6 estados. Centenas de milhões de dólares em ativos foram apreendidos e toda a rede de lavagem de dinheiro foi destruída. O roubo de Mike tinha realizado muito mais do que enriquecer-se. Tinha desencadeado a maior operação contra um cartel na história do Texas e potencialmente salvado milhares de vidas ao interromper as operações de tráfico de drogas. Hoje, Mike Sullivan permanece uma lenda entre os camionistas que o veem como um homem trabalhador que enganou tanto agentes federais quanto cartéis mexicanos para garantir o seu futuro financeiro. Alguns motoristas afirmam tê-lo visto em áreas de serviço na América Central, enquanto outros insistem que ele vive tranquilamente em algum lugar nos Estados Unidos sob uma identidade completamente nova. Mas apesar de numerosos avistamentos relatados e investigações em curso, Mike Sullivan nunca foi encontrado. A área de serviço de caminhões abandonada, onde Mike transferiu 17 milhões de dólares em dinheiro do cartel, tornou-se uma espécie de local de peregrinação para camionistas que respeitam a sua audácia e planeamento. Todas as terças-feiras de manhã, exatamente às 3h47 da manhã, alguém coloca flores frescas no local onde ocorreu o roubo e depois desaparece antes do nascer do sol. As câmeras de segurança nunca capturaram uma imagem nítida da pessoa responsável, mas muitos acreditam que é o próprio Mike Sullivan, ainda a operar nas sombras
e ainda a conseguir enganar todos os que tentaram apanhá-lo. Se Mike Sullivan está vivo ou morto, rico ou com dificuldades, escondido com medo ou vivendo abertamente sob uma nova identidade em algum lugar distante, ninguém sabe ao certo. Mas eis o que sabemos absolutamente que aconteceu naquela terça-feira de manhã, em novembro. 17 milhões de dólares em dinheiro sujo nunca chegaram ao seu destino pretendido. Um cartel poderoso sofreu um golpe devastador que destruiu toda a sua operação americana. Um camionista desesperado tornou-se um herói popular que inspirou outros a lutar contra circunstâncias aparentemente impossíveis. E em algum lugar do mundo, Mike Sullivan é a prova viva de que às vezes o pequeno pode vencer. Ou é um conto de advertência sobre o preço de enfrentar os criminosos mais perigosos da Terra. Se gostou desta história, não se esqueça de colocar gosto no vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações, para não perder o próximo.